Fala pessoal, sejam bem-vindos ao 5º episódio dessa 4ª temporada de Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, basta adicionar aí os seus favoritos para não perder conteúdos semanais e começar a ouvir os mais de 100 episódios já publicados sobre comportamento, liderança, inteligência emocional e muito mais. E hoje vamos falar novamente sobre habilidades, mas dessa vez não serão soft skills e nem hard skills, serão apenas habilidades humanas. Apenas relembrando aí, hard skills são aquelas habilidades técnicas que um profissional possui e que podem ser comprovadas facilmente com certificados, com treinamentos, com aquela experiência aprendida através da educação formal, dos treinamentos e a própria experiência prática, né? Exemplos aí de hard skills elas incluem programação, uma segunda língua, habilidades em matemática, entre outras habilidades que podem ser adquiridas. E essas habilidades, as hard skills ou habilidades técnicas, elas são geralmente fáceis de se medir, de se avaliar, de se evoluir. São geralmente consideradas como pré-requisitos para a maioria das posições. Então, se você está entrando no mercado de trabalho, ou se você já faz parte do mercado de trabalho, é muito comum que as empresas avaliem ali as suas capacidades técnicas para que você esteja apto ou não a uma posição. E aí é uma avaliação bem simples, você tem o conhecimento a certo nível ou não tem. Por outro lado, existem também as soft skills, que também são conhecidas como habilidades comportamentais. Elas são habilidades mais pessoais de um profissional e elas são menos tangíveis aí do que as habilidades técnicas, né? Elas não são comprovadas por meio de certificados, você pode até ter um treinamento ou outro, mas é difícil comprovar a sua capacidade dentro dessa habilidade, mas sim são comprovadas através da observação do comportamento em situações do nosso cotidiano. Então, por exemplo, a comunicação é uma capacidade, o trabalho em equipe, a liderança, a sua capacidade de resolução de problemas, a sua resiliência, a sua flexibilidade, entre outras habilidades, são habilidades comportamentais. Dito isso, antes de começar, eu vou contar uma historinha aqui que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e eu voltei a ouvir recentemente quando eu estava lendo um artigo do MIT, e é a história do John Henry, né? Essa história ela é uma história do folclore americano e ela ilustra bem a nossa relação com a tecnologia ao longo dos anos, né? E a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a utilização das máquinas e a valorização das habilidades humanas. A lenda ela conta que John era um dos melhores especialistas em furar grandes rochas com golpe de marreta, e quando um certo dia surgiu uma empresa falando que ela tinha uma tecnologia que ia substituir as pessoas, e ela trouxe ali uma furadeira a vapor que iria substituir o John e todos os outros trabalhadores. E ele disse que não ia aceitar isso, que ele era capaz de ganhar da máquina. A máquina nunca ia ser capaz de substituir uma pessoa. E eles começaram ali uma disputa. A máquina trabalhava com uma eficiência ali impressionante, o seu pistão se movimentava sem parar, furando, criando grandes buracos com ótima precisão. E o John, embora não possuísse a precisão da máquina, ele compensava com a sua força, com o seu vigor. Em cada golpe ali de marreta ele colocava toda a sua energia, toda a sua dedicação, todo o seu propósito baseado ali, olhando nos seus companheiros que seriam substituídos, ferindo ali a montanha e inspirando seus colegas de trabalho, né? E essa disputa ela durou por horas, e no final a máquina acabou quebrando devido ao esforço, e John continuou fazendo muitos furos até que ele se certificou de que ele tinha vencido. Mas infelizmente, depois desse tempo, o seu corpo também estava destruído, ele não aguentou a batalha e ele acabou morrendo ali ainda no pé da montanha com o seu martelo nas mãos. E essa história ela é emblemática porque ela lembra a importância de encontrar o equilíbrio entre a tecnologia e as habilidades humanas. Isso é ainda mais importante no cenário atual, onde a gente está vivendo aí uma transformação digital, onde as novas tecnologias estão evoluindo rapidamente e o mundo está cada vez mais complexo e dinâmico. E é importante notar também que, em vez de lutar contra a tecnologia, a gente tem que, hoje em dia, encontrar formas de trabalhar em conjunto com ela, aproveitando as vantagens que ela oferece. Quem ouviu o episódio anterior, eu falei sobre inteligência artificial, é basicamente isso, é não achar que ela é o nosso concorrente, mas que ela pode ser o nosso copiloto, aquela tecnologia que vai nos ajudar a ser mais rápido, a ser mais eficazes, a trabalhar de maneira mais simples. E isso inclui, obviamente, investir em treinamento e desenvolvimento para que as pessoas possam se adaptar e se especializar em habilidades que são mais difíceis de serem automatizadas,
como, por exemplo, inteligência emocional, pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas. Além disso, as empresas também têm que buscar formas de criar um ambiente de trabalho que valorize e incentive as habilidades humanas, permitindo que esses funcionários eles se conectem com outras pessoas, eles trabalhem de forma colaborativa e eles possam desenvolver essas habilidades de maneira contínua e não de forma pontual, simplesmente porque é necessário para aquele cargo ou para aquele momento ali que ele está vivendo. Pô, Bruno, bacana, mas então, que diabos são essas habilidades humanas? Olha, no último relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos, eles apresentavam como habilidades essencialmente humanas a capacidade de autogerenciamento, a resiliência, a tolerância ao estresse, o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas. Veja que existe aí uma interseção ao que a gente vê hoje como soft skill e o que são essas habilidades humanas. E tudo bem, é isso mesmo. A principal diferença entre as expressões, ela pode ser entendida aí como a forma como elas são usadas. Por exemplo, soft skills é mais comumente usado para descrever habilidades que são importantes para o sucesso em um ambiente de trabalho, enquanto as human skills, elas são usadas para destacar a importância dessas habilidades e aí num contexto geral de interação humana, não só no ambiente de trabalho, mas no próprio desenvolvimento da sua personalidade. E eu vou trazer aqui uma visão que eu gosto, que ela é mais, vamos dizer assim, futurista, para não dizer caótica, que é a seguinte: imagine que as habilidades técnicas, elas são habilidades que em algum momento elas vão ser realizadas por alguma máquina, assim como a perfuração da rocha, que na história do John foi uma máquina a vapor, mas que obviamente depois, se a história se desenvolvesse, as máquinas seriam sempre mais eficientes, isso é um fato, não tem como contestar. Ela substituiria ali aquela ação do John. Mas o John ele pode fazer outras coisas, ele pode aprender outras coisas, ele pode dar um apoio em outras atividades que as máquinas não podem fazer. E o que sobra exatamente para nós humanos? Isso, as habilidades humanas. E quais seriam essas habilidades essencialmente humanas? E aí eu vou dizer, por enquanto, que eu não sei qual vai ser o futuro das máquinas, né? Em primeiro lugar, sempre, né, a empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender seus sentimentos, as suas perspectivas. Em segundo lugar, mas também super relacionado, está a inteligência emocional, que é a nossa capacidade de reconhecer e gerenciar os nossos próprios sentimentos e também de reconhecer o sentimento dos outros. E aí isso inclui o autocontrole, a capacidade de lidar com as emoções negativas, como por exemplo a raiva, a tristeza, e gerenciar o nosso estresse, que é fundamental tanto para o nosso dia a dia quanto para o nosso ambiente de trabalho. Em terceiro lugar, a gente tem a autoconsciência, que ajuda a gente a compreender os nossos próprios pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e também nos apoia a ter clareza sobre as nossas próprias fraquezas, sobre as nossas forças, sobre os nossos valores e também sobre as crenças que a gente vem criando aí ao longo da vida. Em seguida vem a escutativa, que é a nossa capacidade de ouvir atentamente e compreender o que a outra pessoa está dizendo. E não é apenas escutar, mas ter atenção plena, é se colocar à disposição. E isso ajuda muito, inclusive, na própria empatia, ajuda a criar conexões. E por fim, nós temos aqui dois que têm sido cada vez mais mimetizados pela inteligência artificial e que eu acredito que em algum momento a gente vai trabalhar juntos. Um deles é o pensamento crítico, ou seja, é a nossa capacidade de analisar e avaliar informações de maneira lógica e objetiva. Isso inclui a capacidade de identificar mentiras e verdades, distorções sobre diferentes aspectos, então avaliar as fake news aí que aparecem. E aqui, um ser humano, ele usa essa habilidade que vão além dos dados, óbvio. A gente tem o que a gente chama de intuição, a gente tem as nossas experiências anteriores, a gente tem até a avaliação de com quem está falando, qual o seu grau de conexão com essa pessoa, quanto você confia no que essa pessoa está falando, e isso são coisas que a gente sabe que as máquinas não têm. E por fim, a capacidade de resolver conflitos, de compreender e gerenciar desentendimentos entre indivíduos ou até mesmo entre grupos. Então, para quem é líder, para quem trabalha em equipe, isso é muito importante e a máquina, obviamente, ela pode usar aí precedentes para tomada de decisão, mas resolver conflitos, quando a gente está lidando com pessoas, quem trabalha com isso sabe que não é tão simples, né? Que dificilmente uma máquina vai conseguir gerar empatia e conexão ali para que ela seja capaz de entender o ponto de vista de cada um e apaziguar aquela situação, né? Então, pessoal, em resumo, habilidades humanas é só uma nova roupagem para algumas habilidades que a gente já vem conversando aí há muito tempo, quem acompanha aqui o podcast já ouve há muito tempo, que são as habilidades
habilidades essenciais para quem quer ter sucesso na sua vida pessoal e também na sua carreira. E esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Se gostou, curte, compartilha, deixe o seu review, que assim a gente vai fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas. Um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.